Francisco Silva, presidente da Federação das Associações do município de Oliveira das Mães, passou por aqui pelo aniversário da ACREF, o 43º aniversário. Francisco, boa noite. É satisfatório para o presidente da FAMOA ver uma coletividade que teve aqui um período mais conturbado, mas que conseguiu renascer e regressar com alguma dinâmica, com muita dinâmica. Olá Henrique, boa noite e boa noite a todo o auditório da Azemais TV. Permitam-me começar por um agradecimento pelo vosso trabalho, porque efetivamente isso também faz parte e isso também acaba por ser uma resposta àquilo que acaba por dar. Naturalmente, na minha função enquanto oliveirense e aqui em função de Presidente da FAMOA, é com satisfação que se registra aí este tipo de momentos. Estava precisamente a comentar isso com o Presidente da Associação e também aqui com alguns associados e até fundadores, que são 43 anos com um interregno que efetivamente aconteceu e que a FAMOA também promoveu este rearranque da própria ACREF, com o apoio administrativo e jurídico também que conseguiu promover, e é com satisfação que se registram estes 43 anos. E registram-se por vários motivos, portanto, isto é um movimento associativo popular. E a ACREF é uma boa representante deste movimento associativo aqui do Nordeste do Concelho, naturalmente aqui da Vila de Fajões, e que, tendo retomado a atividade, retomou digamos que com alguma estratégia, portanto não foi propriamente um retomar para manter administrativamente a associação. Portanto, tem mantido um conjunto de atividades regulares, promoveu o arranque da sua sede, inclusivamente de forma séria também, e até com a própria recuperação da sede, através de candidaturas à Adritem, onde também estivemos presentes e a ajudar também nesse sentido, para recuperar uma escola que lhe está cedida, e que é uma sede que também tem dinâmica, digamos, contínua e regular. Portanto, é uma enorme satisfação perceber que hoje, celebrando 43 anos com esta festa, a promovem não só na sede como no centro da vila. Portanto, a pretensão do movimento associativo popular é isto mesmo, é promover atividades que neste caso é festiva e comemorativa dos 43 anos, mas que acima de tudo também a partilham com a comunidade, com este belíssimo espaço que aqui promovem aqui junto à freguesia, neste espaço público, e onde está uma moldura humana bastante aceitável, passando a expressão, tendo em atenção que é dia 1 de agosto e que naturalmente as dinâmicas de férias e muitas festividades também vão haver no nosso concelho, inclusivamente as festas de La Salette, que realmente é com muito agrado passa para a Federação das Associações que registramos este momento. Sobretudo também numa altura em que há uma crise, não é nova, mas há uma crise. Havia uma altura em que era difícil às associações arranjar sócios. Agora não só é difícil arranjar sócios, mas muitas vezes também dirigentes. É uma nova crise do associativismo, mas que também, volta e meia, há pessoas que se dispõem também para dar do seu tempo. É verdade, Henrique, tocou um ponto fulcral e essencial. O movimento associativo, nós sabemos que temos no país, são mais de 40 mil associações que existem e que são provenientes do movimento associativo popular e que efetivamente tem um conjunto, tem que ter uma vontade popular. Portanto, não é uma associação que traz sempre algum tipo de cariz, que é uma resposta para o seu território, é uma resposta para o local onde se encontra, e neste caso não só para Fajões, como para o concelho. Essa crise, que pode-se usar essa expressão, nós percebemos hoje em dia que uma associação, basta até pegarmos aqui num passado recente e pré-pandemia, em que as associações recreativas culturais, independentemente da sua dimensão e até da sua contabilidade, dizendo assim, movimentos financeiros baixos, são equiparadas a empresas com a introdução do registro central do beneficiário efetivo. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que, efetivamente, as associações, ser dirigente associativo hoje em dia, é um grau de responsabilidade muito elevado, na verdade. Eu defendo sempre e sempre defendi, ao fim de quase 30 anos de associativismo também tenho, não só na minha terra, como no mesmo movimento académico onde estive, em Coimbra. Nós estamos a falar é preciso alguma coragem e às vezes alguma doidice, se é que a expressão me é permitida, porque, na verdade, as associações são muito escrutinadas nos dias que correm. Portanto, aquilo que pode ser visto como uma mera festa, não é uma mera festa. Portanto, é uma atividade que decorre de um conjunto de legalidades que a associação tem que ter durante um ano,
desde plano de atividades, desde registro central beneficiário efetivo, a atividade aberta nas finanças, mesmo a questão da segurança social àqueles que têm empregados, ou que têm funcionários, melhor dizendo. Naturalmente que isto acarreta um grau de responsabilidade que cada vez mais tem dificuldade de forma contínua, não digo só para projetos, porque para projetos às vezes é fácil juntar as pessoas, porque tem um princípio e tem um fim, e numa associação que é para ir à la longue, é um bocadinho mais difícil efetivamente arranjar pessoas que possam dar continuidade e que possam ter esse sentido de responsabilidade para poder assumir essas funções. Sócios, felizmente vejo na ACREF, e é com muita satisfação até como Presidente da FAMOA ver que voltam alguns daqueles fundadores, naturalmente, não é? E isso é essencial, porque muitas das vezes são pessoas que também têm mais disponibilidade. São pessoas que já vão tendo a sua vida, naturalmente, a sua ocupação, mas são reformados, por norma, são pessoas que têm um nível de vida, a nível de ocupação um bocadinho mais controlado, o que permite também dar apoio, que é um apoio essencial. Isto não é feito de presidentes, isto não é feito, quer dizer, é feito de presidentes formalmente, mas isto é feito das pessoas, e sejam elas quem forem, são mesmo sempre muito bem-vindas quando trazem valor acrescido e que permitem criar respostas para a comunidade, que é essa, efetivamente, é esse o principal papel de uma associação. Por outro lado, eu também vou notando, conforme vou falando com as coletividades, que também há algumas pessoas novas, mesmo jovens, a entrar e também a alinhar, por exemplo, em comissões de festas populares. Isto poderá ser um sinal de que a juventude está finalmente a aproximar-se daquilo que foi num passado, pronto, se calhar um bocadinho distante, lá está, há 40 anos, há 30 anos, numa altura em que as coletividades eram o suporte cultural e recreativo dos lugares e das freguesias. Será que estamos a assistir ao regressar desses tempos? Eu quero acreditar que sim, e quero acreditar que sim, isto tem outro tipo de movimento. Na verdade, nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, e o período da pandemia, que já ainda é válido falar-se disto, fez com que muitos dirigentes associativos experimentassem um momento de paragem, e experimentaram outras situações da vida, porque isto, na verdade, é o que eu digo, uma atividade é aquilo que é visível, aquilo que tem que ser feito diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, é quase que uma obrigação que existe. Esse fenómeno que falou e bem, das comissões de festas, que temos visto pelo município em diferentes freguesias, em diferentes lugares, também tem a ver um bocado com o sentir do território. Eu acho que as pessoas, também certamente muitas das vezes incentivadas por aquelas que já fizeram, não é? E que também lhes dão esse suporte, se tiver alguma dificuldade, nós também estamos cá. Portanto, isto traz aqui à volta um movimento muito interessante, que é o movimento do convívio. Portanto, as associações sempre foram pontos de encontro e de convívio entre a comunidade. Portanto, independentemente só da resposta que dessem, mas esta também é uma resposta muito importante, faz com que as pessoas se cumprimentem, faz com que as pessoas convivam, faz com que as pessoas lutem por alguma coisa em conjunto. Esse fenómeno é um fenómeno interessante no nosso território, e, acima de tudo, é interessante a diferentes níveis, porque hoje nós sabemos que as associações são os principais protagonistas, até no âmbito da programação cultural municipal, nos dois maiores eventos que existem no nosso concelho, seja o Mercado à Moda Antiga, seja a Noite Branca, mas nos seus próprios lugares estão a começar a promover isso. Vamos pegar no exemplo de uma Noite Branca, de repente acontece em Cargosa, de repente acontece nesta freguesia onde estamos, em Fajões, portanto, e isto tem sempre o elemento de dinamismo das pessoas, o que quer dizer que as pessoas também se revêem na sua terra e se revêem na sua população. Portanto, o criar esta resposta também cria, às vezes, um excesso, passando a expressão, de oferta, naturalmente, porque acontecer em simultâneo também não quer dizer que seja mau, mas também não é benéfico para depois a movimentação de público, mas na verdade tem a ver com o sentimento de pertença, e as associações promovem muito isto. E esse fenómeno, sim, é um fenómeno que temos visto, e o Henrique, que também como acompanha muito e bem, através da Azemeiros TV, do Correio das Azemeiros, este tipo de iniciativas, consegue perceber com alguma facilidade e a olho nu que começam a surgir aqui estes jovens, e acima de tudo jovens que têm, não querendo dizer que as anteriores pessoas ou os fundadores não fossem pessoas capacitadas, porque eram e muito, à data naturalmente, mas com as exigências que existem hoje já estamos a falar de pessoas que se juntam, que já têm outro tipo de competências, outro tipo de conhecimento, que estando apoiados naturalmente têm uma capacidade também um bocadinho mais forte para poder responder às necessidades que hoje são bastante mais elevadas. Muito bem, Francisco, obrigado então por esta reflexão também importante neste dia de festa para a Associação Cultural e Recreativa de Fajões, e agora também com certeza que vai aproveitar esta noite em convívio com a ACREF. Obrigado e boa noite.